anterior, as organizações das Nações Unidas tiveram um dia preenchido por diferentes debates nos 4 comitês temáticos. Na Organização dos Estados Americanos, foram discutidos métodos de fiscalização dos processos eleitorais e a crise na Venezuela. Confira detalhes na reportagem de Lucas Falconeri. Após avaliar a criação de um grupo para fiscalizar processos eleitorais, na manhã desta quinta-feira, o Comitê da Organização dos Estados Americanos, OEA, passou a discutir a crise na Venezuela e a situação dos imigrantes nos Estados Unidos. Na segunda sessão, o comitê registrou momentos de falta de diplomacia entre os delegados. Os representantes norte-americanos afirmaram que a Venezuela passa por uma crise moral. É óbvio que acontece uma crise moral no seu país. Ou não é verdade que o seu presidente estava na Turquia, se deleitando nas questões mais caras daquele país, enquanto seu país está sofrendo uma verdadeira crise de abastecimento com a dieta Maduro? Por sua vez, Arthur Quirino, delegado venezuelano, afirmou que as taxas de desenvolvimento humano do seu país estão crescendo com expectativa de vida e escolaridade. A disseminação de fake news foi considerada um dos fatores que enfraquecem um Estado plenamente democrático. Entre as propostas para resolver o problema, uma chamou a atenção. O delegado norte-americano sugeriu que censurar as redes sociais ajudaria a combater as fake news. Após a declaração, o delegado americano se retratou. Inicialmente, perdão, creio que meu colega tenha se expressado mal. Em momento algum, os Estados Unidos acreditam em censurar a imprensa, afinal, é um dos preceitos básicos da Constituição. Os países precisam ainda definir as mudanças no Departamento para a Cooperação e Elaboração Eleitoral, o DECOI, quando encerram as discussões sobre as eleições. Já no Comitê ONU Mulheres, a divergência cultural entre os países foi o principal obstáculo para uma proposta de resolução. É o que conta a reportagem de Júlia Duarte. Ao fim do primeiro dia de debates no Comitê ONU Mulheres, os representantes não conseguiram evoluir na decisão dos assuntos propostos na sessão inicial. A principal divergência foram os parâmetros conservadores de cultura ressaltados nos discursos da delegação do Irã e da Arábia Saudita. Durante a primeira sessão, as duas foram acusadas de propagar falas de cunho machista, juntamente com a Federação Russa. Os representantes russos, por sua vez, se defenderam das acusações, revelando uma posição favorável a propor e debater mudanças. Nós deixamos essa questão muito clara desde o início, que sempre avisando o bem-estar da mulher. Não só a sua saúde, mas também o seu bem-estar físico mesmo. Físico, psicológico. E nós estamos aqui no comitê para realmente sermos apontados e sermos questionados. Isso faz parte deste comitê. A delegação brasileira, juntamente a norueguesa e a colombiana, propuseram medidas como cotas políticas para mulheres, destinação de financiamento a campanhas políticas femininas e incentivo midiático à candidatura desse grupo. Ainda assim, a sessão não progrediu e nenhuma medida chegou a ser votada. A expectativa para as reuniões seguintes é que haja consenso entre os países participantes, no intuito de que o comitê não falhe em sua função de estabelecer diretrizes para o aumento da representatividade feminina na política. O Conselho Europeu aprovou um sistema de registro de fronteiras para controlar a imigração. O Conselho Europeu aprovou na tarde de hoje um sistema de registro de fronteiras. O principal objetivo do SRF é o controle de informação sobre os imigrantes desde o momento em que entram em território europeu. Apesar da ausência do Reino Unido, país que sugeriu a medida, o projeto de resolução foi aprovado com ampla maioria e ainda implanta um modelo de agenda europeia de imigração que visa uma melhor gestão dos recorrentes fluxos de imigrantes. A questão da intolerância religiosa, um dos temas centrais previstos para a reunião da cúpula, não foi discutida. O DSI, Comitê de Segurança da ONU, discutiu o fim do armamento químico em 2022. Durante a reunião, os ânimos estavam exaltados e até a Globo News foi citada. Davi César. Na reunião de cúpula do Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional, o DSI, representantes discutiram uma data limite para cessar o uso de armamento químico no mundo. João Bosco, dos Estados Unidos, monopolizou grande parte do debate. O delegado fez oposição aos representantes da China e da Rússia, que propuseram que a sessão fosse realizada em 2020.
João Bosco defendeu que 2025 seria o melhor ano. Ao fim da sessão, os 15 países presentes entraram em consenso e definiram sugerir o ano de 2022 como data limite para o uso de armas químicas em conflitos globais, como a guerra da Síria. Em discussão acalorada entre Estados Unidos e China, o representante norte-americano pediu calma a Eric Holanda, delegado chinês, ao notar a aproximação do cinegrafista da Globo News. Irônico, Eric respondeu ao alerta perguntando se havia televisão no Brasil. É digno de preocupação que alguns países, alguns líderes de grandes países ainda ignoram a importância do Brasil no cenário internacional. Bem, não foi ironia, porque eu estava tentando dizer que os Estados Unidos disse que eles tinham tudo. Eles tinham toda a mídia, então eles também estavam dizendo que o Brasil tinha toda a mídia. O DSI é um órgão de caráter recomendatório, ou seja, os países não são obrigados a seguir recomendações propostas pelo comitê. A principal medida sugerida é a vigilância de armas químicas por parte dos países signatários. A votação do projeto de resolução é previsto para acontecer na sessão de amanhã. Fica agora com o nosso especial do Arquivo N sobre a crise política chilena na década de 70. Santiago, 1970. Salvador Allende chega à presidência como um contraponto à expansão capitalista norte-americana, propondo medidas como a reforma agrária e a estatização de empresas. No mesmo período, o general Augusto Pinochet, reunido em seu gabinete como representantes do Exército, e o agente Smith da CIA buscavam o apoio dos meios de comunicação e das elites para boicotar a imagem e o governo de Allende. No Arquivo N de hoje, a Globo News relembra o embate no governo chileno e o Exército. Em um cenário mundial de Guerra Fria, com polos ideológicos distintos e divididos entre Estados Unidos e União Soviética, os países americanos sofrem forte influência estadunidense, pregando uma luta contra o avanço socialista e uma política de restauração da ordem nacional. O general chileno Augusto Pinochet inicia, em 20 de setembro, movimentações políticas e militares contra as medidas do presidente socialista. Os partidos políticos e a população entram em embates pautados em suas ideologias e dividem o país. O general e seus representantes, a portas fechadas, buscavam conquistar as elites insatisfeitas com as reformas propostas por Allende. Embargos econômicos de países aliados e a mídia também foram pauta, aumentando ainda mais a tensão entre o Estado e o Exército. Santiago, 1971. Um assassinato movimenta o país. Um grupo extremista de esquerda promoveu um ataque que tirou a vida do ex-ministro do interior. O presidente chileno Salvador Allende convocou um gabinete para lidar com a repercussão do caso e com a crise que se instalava no país. No mesmo período, o general Augusto Pinochet e os representantes das Forças Armadas do Chile traçaram um projeto para derrubar o governo. Eles decidiram criar provas forjadas contra os grupos terroristas de esquerda e levantar a imagem do exército através de pronunciamentos oficiais. No Arquivo N de hoje vamos entender alguns dos desdobramentos desse episódio que marcou a história do Chile. Mergulhado em um mar de instabilidade, em 1971 o Chile continuava sendo palco de um embate histórico. Enquanto o presidente Salvador Allende lutava para manter a esquerda unida, o general Augusto Pinochet e os representantes das Forças Armadas aprovavam um peculiar projeto para chegar ao poder, criar provas forjadas contra os grupos terroristas de esquerda. Além da iminente ameaça de um golpe de Estado, outro acontecimento surgia para abalar ainda mais os pilares do governo socialista. Eduardo Pérez, ex-ministro de Interiores e antiga desavença de Allende, é assassinado cruelmente por um grupo extremista de esquerda. Em meio à polêmica, o presidente declarou que tal homicídio foi cometido por alguém, abre aspas, fora de sua sanidade mental, fecha aspas. Não há provas concretas de que esse grupo é de esquerda. Na verdade, esse ato foi de forma violenta e ultrapassa a sanidade mental do indivíduo que cometeu essa ação. Apesar das claras dificuldades enfrentadas pelo governo e da insatisfação popular na época, Allende se mantinha firme na ideia de que o caminho socialista que estava trilhando era a solução para o Chile.
Não há crise. Na verdade, é apenas uma pequena parcela da população que está insatisfeita. A Globo News permanece com a cobertura desses 4 dias de pura tensão na Organização das Nações Unidas. Você pode conferir ainda mais no nosso Instagram, @GloboNewsSono. Globo News. Nunca desliga.